Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu não queria analisar Apocalipse agora, porque futuramente eu pretendo fazer uma playlist só do Apocalipse. Vai ser chamado Apocalipse Já Aconteceu, que eu também tenho um e-book sobre isso, tá? Mas como algumas pessoas têm postado esse versículo para tentar refutar os meus argumentos de que o diabo não existe, então é necessário fazer agora, tá? Aonde fala assim, Apocalipse 12, aonde fala assim, versículo 9: Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor da terra habitada. Então eles falam, tá vendo, amadinho? O diabo tá ali, ó, diabo, Satanás em Apocalipse, kkkk. Não adianta tentar ensinar para essas pessoas, pessoal. Eu nem respondo mais alguns comentários, tá? Porque no primeiro vídeo dessa série eu já falei que diabo não é um ser, é um termo, é um substantivo. Se mesmo assim as pessoas não conseguem entender, então tem algumas pessoas que não vão entender nunca, vão ficar sempre com essa loucura de acreditar num ser espiritual. Mas vamos lá, pessoal. Em Apocalipse 12, ele está falando do quê? De um dragão. Oh, é o diabo, Satanás. Oh, é um dragão. Vamos ver quais são as características desse dragão, para a gente comparar com outro capítulo? Vamos lá. Versículo 3. Apareceu então outro sinal no céu. Um grande dragão, cor de fogo, que é vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Então esse dragão, ele era vermelho, esse dragão ele tem 7 cabeças e ele tem 10 chifres. E sobre a cabeça 7 diademas. Sete diademas. Essa seria então a forma antropomórfica do diabo, pessoal. O diabo seria um dragão, a forma dele, a aparência dele, com vermelho. Ele tem 7 cabeças, que nem na mitologia grega. Vocês lembram da Hidra, que era uma besta de 7 cabeças? Ele tem 10 chifres e 7 diademas sobre a cabeça. Só que no capítulo 13, pessoal, de Apocalipse, o autor descreve uma besta. Vamos ver as características dessa besta? Vamos ver. Viu uma besta que subia do mar. Apocalipse 13:1. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Ela tinha 10 chifres e ela tinha 7 cabeças. Vocês estão notando que ele está falando da mesma coisa? Vão observando que eu vou explicar para vocês, tá? Fechou aqui, deixa eu voltar lá ao capítulo 13. Sobre o chifre havia 10 diademas, e sobre a cabeça o nome de blasfêmia. Então aqui ele fala que tinha 10 diademas e não 7. Do que ele está falando, pessoal? Da mesma coisa. Não se sabe se são dois autores diferentes ou se é o mesmo autor em épocas diferentes, mas o fato, ó, o dragão e a besta, eles compartilham as mesmas características. E o que seria esse dragão e besta? O dragão, pessoal, a palavra besta em grego é therion, que significa fera. Aqui eu estou falando da besta, therion. E essa palavra, pessoal, é a mesma que aparece no livro de Daniel. Eu não vou nem abrir aqui, senão vai enrolar o vídeo. Onde Daniel viu 4 feras. Daniel falou que viu 4 feras subindo do mar, que nem a besta. Porque os inimigos de Israel, eles sempre vinham pelo mar, porque Israel ali fica beirando o mar Mediterrâneo, então geralmente os inimigos vinham pelo mar. E quais são as bestas que Daniel viu? A primeira era um leão alado. Eu vou colocar aqui só um leão. O leão é o quê? Uma fera. A segunda foi um urso. O que é um urso? É uma fera. Um urso que tinha 3 costelas na boca. Qual que foi a terceira fera que Daniel viu? Foi um leopardo de 4 cabeças. O que é um leopardo? Note que o leopardo também tem 4 cabeças, enquanto que a besta tem 10. O que é um leopardo? É uma fera. E a última era uma fera terrível, que ele não fala o que é. E viu uma fera terrível. E o que João viu ali em Apocalipse? Uma besta e um dragão. O que é um dragão, pessoal? É uma fera. É uma fera, como essas outras aqui eram feras.
Ah, mas o dragão é uma fera mitológica, amadinho, não sei o que. Alguém já viu um leopardo com 4 cabeças, pessoal? Não, isso tudo é figura de linguagem, é metáfora. Então, besta e dragão é a mesma coisa. E do que Daniel estava se referindo aqui quando ele viu essas 4 feras? A inimigos estrangeiros. Só para situar vocês, o anjo explica para Daniel. A primeira Délion, besta, fera, era o que? Era a Babilônia. A segunda fera era o reino da Medo. A quarta, o reino da Pérsia. E a fera terrível seria o reino grego, lá de Antíoco Epífanes, que detonou Israel. Alguns preteristas colocam a quarta fera como Roma. Eu discordo, mas é um direito deles, que eles colocam o Império Medo e Persa como junto. Mas seja como for, pessoal, a fera que João fala em Apocalipse, que é a besta, ou um dragão, era Roma. Tanto que ele fala ali que tinha a mescla dessas 4 feras de Daniel. Vocês querem ver? Aqui, ó. A besta que vi parecia uma pantera, e os pés, contudo, como de urso. Aqui, ó, leão e urso, só que aqui ele coloca pantera. Algumas bíblias colocam leão. E a boca como a mandíbula de um leão. Aqui, ó. Então a pantera seria o equivalente ao leopardo. Ó. Pantera, urso e leão. O que é essa besta que ele viu? Uma mescla dessas bestas anteriores. O Império Romano, que absorvia toda a cultura dos impérios que eles dominavam. É Roma. Ah, Ronaldo, e o que são as 7 cabeças e os 10 chifres? Aqui no capítulo 17, o próprio anjo explica. Eu sei que tem algumas pessoas que pensam que as 7 cabeças são 7 dinastias herodianas. Respeito, não discordo, acho até uma interpretação válida, tá? Mas aqui ele explica no capítulo 17 do próprio livro, perdão. Ó, versículo 9 do capítulo 17, 9. Aqui é necessária a inteligência de quem tem discernimento. As 7 cabeças, são os 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Roma era a cidade das 7 colinas. Tanto que tinha uma moeda antiga de Roma, que existe até hoje, que é uma mulher sentada sobre 7 montes, que é parecida com a visão de João aqui, inclusive. Uma mulher sobre os 7 montes de Roma. Roma era a cidade das 7 colinas. Então essas 7 cabeças que tem o dragão e tem a besta, são os 7 montes de Roma. Tá? Versículo 12. Os 10 chifres que viste, ó, 10 chifres, ó, são 10 reis que ainda não receberam um reino. Então o chifre aqui na linguagem metafórica são reis. Vamos ver um outro exemplo. Aqui Daniel falou que viu um leopardo com 4 cabeças. Esse leopardo representa o Império Grego. E por que o Império Grego tinha 4 cabeças? Que representa os 4 generais de Alexandre o Grande, que era Ptolomeu, Cassíodo, Limíaco e Seleucida. Eram as 4 cabeças de Alexandre o Grande, os 4 reis. Então essa fera tinha 4 cabeças, essa aqui tinha 10, que eram os 10 reis romanos que perturbaram Israel. Então, como nós estamos vendo aqui, é uma potência estrangeira que ia vir contra Israel. Em Lucas, no capítulo 1, tem a profecia de Ana, que ela fala de Jesus. Ela fala assim, a profetisa Ana, perdão, ela fala assim: eis que um menino nos nasceu, um chifre que dominará Israel. Um chifre. Ela está falando que Jesus é um chifre. O que ela quer dizer com isso? Que Jesus seria um rei. Então, tudo isso daqui aponta para Roma. Vermelho é a cor dos soldados romanos. A besta veio do mar, os romanos vieram pelo mar Mediterrâneo. 7 cabeças, os 7 montes de Roma. 10 chifres seriam os 10 reis romanos, ou 10 imperadores romanos. E diademas aqui é mais complicado de explicar, eu vou deixar para um outro vídeo, tá? Que eu fiz um vídeo só para membros explicando o que são diademas, tá? Ah, Ronaldo, mas ali o Apocalipse fala que é o antigo diabo, serpente, chamado diabo, Satanás. Beleza. Vamos ver aqui em Gênesis 3 se é isso mesmo? Se é um ser espiritual que ele está falando? Aqui em Gênesis 3, pessoal, depois que a mulher peca, ele diz assim, ó. Ele diz para a serpente: porém hostilidade entre ti e a mulher. Serpente fala, pessoal. Então aqui a gente vê com uma linguagem metafórica também. Entre a tua linhagem e a linhagem dela, da mulher. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então vamos lá, pessoal. A palavra calcanhar, em hebraico, é o mesmo nome de Jacó. Que Jacó é, é o prefixo Ye, de Adonai. Yaakov, e aqui é o Kov. Aqui acho que é o Vav, se eu não estou enganado. E aqui é o Beit, Yaakov. Então essas duas junções, calcanhar. Porque diz a Bíblia, né, que
Jacó e Esaú brigavam no ventre, Esaú pegava o calcanhar dele, tá? E depois tem uma outra passagem que ele fere o calcanhar do anjo, mas o fato é que calcanhar sempre é uma referência a Jacó, tá no nome dele, e Jacó sempre é uma referência a todo o povo hebreu. E o que acontece, pessoal? Essa briguinha de Esaú e Jacó no ventre mostra que haveria inimizade entre dois povos, os descendentes de Jacó, que seriam os israelitas, e os descendentes de Esaú, que seriam outros povos, no caso os edomitas. Só que no caso, quando Deus fala para a serpente ali que a serpente vai pegar no calcanhar da mulher, ele está se referindo a Jacó. Ou seja, a serpente seria uma referência a povos estrangeiros, que nem nós vimos aqui, ó, fera, urso, leão, dragão, serpente, sempre uma referência a povos estrangeiros. Então a serpente, dentro dessa profecia de Gênesis, ela representa os povos estrangeiros que iriam brigar com os descendentes da mulher, que seriam os israelitas, Jacó. A mulher ia pisar na cabeça da serpente, ou seja, no rei, e a serpente ia pegar o calcanhar da mulher, ou seja, seus descendentes, os israelitas. Então, quando o Apocalipse traz essa profecia do dragão, ele fala que o dragão fez o quê? O dragão parou de frente da mulher. A mulher é Israel, é Jacó. Tanto que a mulher está vestida de sol e ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que são as 12 tribos de Israel. Vocês podem ver no próprio Gênesis, né, que José do Egito ele tem um sonho, onde ele vê o sol e a lua e vê 12 estrelas, que seriam os pais dele e as 12 tribos de Israel. Depois ele tem um outro sonho onde ele vê 11 espigas se curvando perante ele, sendo as 11 tribos de Israel, e ele seria a 12ª tribo de Israel. Então as estrelas e a mulher ali, ela representa Israel. Então quando a serpente para de frente da mulher, é Roma parando em frente aos israelitas. Então aí João lembra, ela é a antiga serpente lá de Gênesis, que é o nosso antigo inimigo, um povo estrangeiro, também chamado Diabo ou Satanás. Diabo é acusador, em grego, né, Diabolos, e Satanás, eu já mostrei para vocês aqui umas 500 vezes, né, é inimigo. Deixa eu ver se cabe aqui embaixo no ângulo de visão de vocês. Ok, Satã é inimigo. Então a serpente, que seria um povo estrangeiro, chamado Diabo, acusador, ou Satanás, que seria inimigo, iria vir contra a mulher. Então é disso que o autor está falando. De um dragão, que seria um império inimigo, que iria perseguir a mulher e depois os descendentes dela. Depois fala assim, o dragão, depois que foi expulso do céu, foi fazer guerra aos seus descendentes da mulher. Deixa eu ler aqui para vocês até que é mais fácil. E eu sei que vai vir gente que vai comentar que é no céu. Não, amadinha, mas aí é no céu, amadinha. Tá, deixa eu achar aqui o capítulo 12. Aqui, ó, em versículo 17 do capítulo 12. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os judeus, os israelitas, os que observam os mandamentos de Deus. Quem é que observa os mandamentos de Deus até hoje? Os judeus. E mantém o testemunho de Jesus. Quem é o povo que testemunhou a vinda de Jesus? Os judeus. Então essa batalha alegórica aqui do Apocalipse, ele está ilustrando para os seus leitores que um império estrangeiro iria bater de frente contra Israel. Ah, amadinha, mas isso se deu no céu, amadinha. Você tem que ter o Espírito Santo para entender, amadinha. Ele fala que o dragão caiu do céu. Vamos ler aqui os primeiros versículos de capítulo Apocalipse 12. Um sinal grandioso apareceu no céu. Ó, no céu também. Uma mulher vestida como o sol, tendo a lua sob os pés e sob a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores de parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu. Um dragão, tal, não sei o quê. O que acontece, pessoal? Aqui ele está colocando uma mulher no céu. E essa mulher está grávida e ela dá luz. Quando ela dá luz, o dragão quer perseguir o filho dela. Aí eu pergunto, Maria deu a luz a Jesus no céu, pessoal? Maria, quando estava grávida, não foi uma manjedoura, que nem falou Lucas? Ela subiu para o céu, foi voando, chegou lá. Eu estou grávida, eu tenho sala VIP aqui. Ela para e Jesus no céu. Porque essas pessoas falam que o dragão estava literalmente no céu. O texto fala que Maria também estava no céu. Uma mulher que deu a luz a um varão que seria Jesus, estava no céu. E aí, pessoal? Aliás, tem 3 coisas no Apocalipse no céu. Tem uma cidade, que é a Nova Jerusalém. Tem a mulher e um dragão. Só a mulher que eles entendem que é metafórico. O dragão não. O dragão estava literalmente no céu. Sendo que a batalha dele ali com Miguel é no céu também. E aí? Não, pessoal, tudo isso aqui é simbólico. No céu, eu já falei naquele outro vídeo de Lúcifer, né, que Lúcifer caiu do céu, que céu é uma posição de grandeza, de poder, de autoridade. Ezequiel mesmo, ele fala que o faraó do Egito estava no céu. O faraó do Egito teve alguma vez no céu? Ele tinha avião naquela época, um balão. Ó, pessoal, vou dar um pulinho ali no céu e já volto, ó. Não, pessoal, no céu é só uma linguagem bíblica. Então, quando ele vê um dragão no céu, ele está falando da sua posição de poder, autoridade, que ele estava por cima da carne seca, como a gente diria aqui no Brasil.
Então é isso, ele viu uma mulher e um dragão no céu. A mulher que pariu Jesus. E mesmo essa mulher que está grávida, ela não é a Maria da Bíblia, a mãe de Jesus. Essa mulher é Israel. Porque em Isaías ele fala assim, eu até esqueci de pegar o versículo, posso achar aqui para vocês, quer ver? Só para fechar o vídeo. Vocês querem ver como a mulher é Israel? Vou provar agora para finalizar o vídeo, fica até melhor, mais explicativo para vocês, tá? Aqui, rapidinho, pessoal, só um minutinho, estou achando aqui o versículo. Aqui, ó, Isaías 26, 17. Como a mulher grávida, quando está próxima à tua hora, tem dores de parto e dá grito nas suas dores. Assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Quem? Os israelitas. Aqui, ó. Isaías 26, 17. Aqui, ó. Quem que era a mulher aqui com dores de parto diante de Deus? Os israelitas. Aqui, ó. Os israelitas. Então a mulher aqui é Israel, os israelitas. Não tem nada a ver com ser espiritual. É uma linguagem metafórica. Isaías 13, 8. E assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão, como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, seus rostos serão flamejantes. O que Isaías está falando aqui? De uma invasão estrangeira. Que eles iam ficar espantados, angustiados, como uma mulher com dores de parto. Aqui, ó. Ó. Quem quiser pausa o vídeo aí. Essa é a mulher com dores de parto, é Israel. E esse é o dragão. Roma. Um dragão de 7 cabeças, 10 chifres, que vimos tudo. Dragão é uma fera, besta é uma fera, a mesma coisa. Ninguém sabe porque o autor usa palavras diferentes, mas tanto fera quanto dragão são fera. Aqui, ó, Daniel viu 4 feras. Essas 4 feras que Daniel viu era o diabo? Era Satanás? A Babilônia era um ser espiritual? A Grécia? Ou mesmo lá Medo-Persa? Não, pessoal, eram reinos estrangeiros. Então o dragão do Apocalipse não é um ser espiritual. Ah, ele é chamado de diabo, Satanás, diabo é inimigo, aqui, opositor. Só isso aqui, ó. Cadê Satã que eu escrevi aqui, ó? Satã. É só um inimigo, um opositor. Roma não era inimiga de Israel? Não teve 3 guerras judaico-romanas? Teve. Então o diabo era um Satanás para Israel, porque era o inimigo de Israel. Não um ser espiritual, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui deveria ser uma leitura básica, sabe, que as pessoas deveriam fazer. É incrível, né, como as pessoas conseguem transformar textos simples em textos que não dizem nada do que eles pensam. Ah, que é um diabo lá no céu, ele derrubou as estrelas. As estrelas eu já falei, pessoal, as estrelas são as 12 tribos de Israel. Tanto que a mulher tinha uma coroa de 12 estrelas. Então quando ele derrubou 1/3 das estrelas, quer dizer que o diabo matou 1/3 dos israelitas. Só isso. Daniel fala em seu livro: aqueles que ensinam justos serão como estrelas no céu. Estrelas, não tem nada de espiritual aqui ou de queda de um ser espiritual do céu, pessoal. Só se Deus fosse um fraco ou um idiota para criar um ser que fosse se rebelar contra ele no céu. E Miguel, pessoal, teria que fazer outro vídeo, tá? Porque Miguel é mais complicado de explicar, tá? A Miguel é um arquétipo, tá? A quem interessa possa. Mas não cabe nesse vídeo aqui não. Quem gostou, pessoal, acho que deu para entender, né? Quem que é o dragão do Apocalipse? Aqui, ó, vermelho, 7 cabeças, que é o 7 montes de Roma, 10 chifres, que são os 10 imperadores romanos, é Cláudio, Calígula, Nero, Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva, Trajano e Adriano, se eu não estou enganado. Estou falando de cabeça, tá? Mas eu tenho um e-book que mostra a lista dos 10 imperadores. E pronto, o dragão que para diante de uma mulher é Roma parando de frente de Israel. Simples, que nem aqui em Daniel, ó, 4 feras. Só que aqui é uma fera só. Uma nação estrangeira queria atacar os israelitas. Tá bom, pessoal? Agora, quando eu for fazer a playlist sobre Apocalipse, eu vou destrinchar melhor aqui a besta, tá? Vocês vão ver mais elementos que comprovam que a besta é Roma, tá bom? Galerinha, acho que deu pra entender, né? Quem gostou do vídeo, por gentileza dá um like, esse canal já tá começando bem. Já tá tendo mais views do que o outro canal, tá? Tem passado de 2.000, 3.000, 5.000 views aí os vídeos, tá? Tô feliz pra caramba. Em breve vai ser monetizado, tá? Mas eu dependo da ajuda de vocês, pessoal. Dê um like aí, comente o que vocês acharam. Compartilhem nos grupos, até grupos cristãos, para eles verem um pouco da verdade, tá? Que não tem nenhum diabo no Apocalipse, tá? Quem sabe eles aprendam um pouco, né, pessoal? Galerinha, muito obrigado a todos aí que assistiram ao vídeo. Paz a todos.